É verdade. Então, assim, para os meninos que estão começando essa semana, a doutora Luana Santiago terminou há pouco a residência de gastroenterologia pela USP de Ribeirão, está fazendo agora fellow de hepato em transplante no Einstein, e ano que vem esperamos que esteja conosco aqui. Então, ela já está sendo convocada desde esse ano para dar algumas aulas para a gente. Então, hoje vai falar sobre colangite esclerosante primária. Bom, gente, boa noite. A doutora Fernanda já me apresentou aí. Vamos conversar um pouco sobre a colangite esclerosante primária, só mesmo para a gente dar seguimento para as doenças colestáticas, né? Na última aula eu falei bastante sobre colangite biliar primária, e agora a gente vai falar da irmã, né? Um pouco mais Ruth do que Raquel aí, que é um pouco mais maligna aí do que a colangite biliar primária, tá certo? Então vamos começar. Bom, a colangite esclerosante primária, ela tem uma etiologia autoimune. Tem uma das teorias mais aceitas para sua fisiopatologia, justamente que um gatilho ambiental vai predispor aí uma manifestação da doença em pessoas que já têm alguma genética ali para ter essa patologia, certo? Então, o que acontece, né? Esse termo esclerose, de onde vem esse termo? Então, a esclerose ela vai acontecer quando eu tenho um colangiócito que está sofrendo um grau de inflamação associada a uma atrofia, um envelhecimento daquele colangiócito, vai levar a uma esclerose, que é como se fosse uma redução ali da função desse colangiócito, certo? E aí eu vou ter a doença propriamente dita, que é a CEP. Essa colestase que vai se formando com base nessa esclerose do colangiócito vai levando a uma lenta progressão da cirrose. Com a fibrose e inflamação, eu vou ter atrofia e esclerose, certo? Além disso, é bom a gente definir bem, porque aqui eu estou falando sobre a colangite esclerosante primária, tá? Mas eu tenho outras causas de colangite esclerosante, que são causas secundárias, principalmente causas mecânicas, colangiopatias portais, outras doenças autoimunes que também podem levar aí à esclerose. Mas nessa aula aqui a gente vai discutir colangite esclerosante primária, certo? Bom, falar um pouquinho sobre a epidemiologia. Na contramão. Ah, oi? Pronto, já, Tinha um barulhinho já resolvi extra. aqui. Ah, tá. A epidemiologia mundial da CEP, ela na contramão ainda das doenças autoimunes, que a gente sempre fala que é mais comum na mulher, aí a gente tem uma doença que é mais comum no homem, tá? E geralmente no homem jovem. A gente tem aí uma epidemiologia de 2:1 no homem. Geralmente, no homem, eu vou ter uma doença mais sintomática, e na mulher eu já vou ter uma doença mais oligossintomática. É mais prevalente nos países da América do Norte e também na Europa, enquanto que no Brasil ela ainda tem uma baixa prevalência. Ela corresponde a mais ou menos 1 a 5% das etiologias de cirrose no nosso país. Bom, os marcos fisiopatológicos, como eu já falei, né? Tem um certo grau de uma exposição ambiental em indivíduos predispostos. Então, tem a CEP, ela foi estudada, e esse caráter de carga genética foi mais bem documentado na teoria dos irmãos, né, que eles chamam. Que foi no primeiro estudo lá que viu o que seriam os possíveis gatilhos. E eles chegaram no resultado que pessoas que tinham irmãos que tinham a doença tinha quase 40% de chance de também desenvolver a doença. Então, tem um componente genético importante. Além disso, esses gatilhos ambientais ainda não são poucos estudados. Por exemplo, tudo que a gente tem atualmente são estudos associativos. Então, a gente tem aí que o café pode ser um potencial protetor, consumo de carne e carnes ultraprocessadas aí também são fatores de risco para o desenvolvimento da doença, e mudança na microbiota, que é o que a gente vê na doença inflamatória intestinal, tá bom? Então, só para a gente entender, a doença inflamatória intestinal, o intestino desses indivíduos, é colonizado por bactérias totalmente diferentes das nossas. Totalmente diferentes. Então, é muito comum eles terem já ali bactérias mais patogênicas do que indivíduos que não têm a doença inflamatória intestinal. Tem uma teoria, né, que é formada, que ela aventa a possibilidade dessa disbiose
dos pacientes que têm desflamatória intestinal, levar bactérias ali pela via portal e chegarem até o fígado e provocarem um certo grau de inflamação, certo? Que é o que está escrito nessa foto aí, nesse esquema que a patóloga fez. E aí essa inflamação levar a uma fibrose e a uma esclerose do colangiócito, certo? Daí a explicação do que por que pacientes com colangite, com doença inflamatória, teria mais associação com a SEP. Sintomas mais comuns da doença, a gente tem a fadiga, com 65% dos casos, uma icterícia em 54% dos casos, que vai ser mais pronunciado nos pacientes que já têm aí uma doença hepática mais avançada, dor no hipocôndrio direito, que pode estar também associada a 51% do quadro clínico. Além disso, eu posso ter a colangite bacteriana, aguda bacteriana, e isso é importante da gente falar. Muitas vezes o paciente que tem CEP, ele são, como vocês podem ver, são sintomas extremamente inespecíficos, né? Mas quando eu estou diante de um paciente que tem um quadro de colangite, na ausência de fator de risco, esse paciente começa a fazer colangites de repetições, é uma possibilidade para a gente pensar em CEP. Por quê? Porque não é comum um paciente que a associação Luana, e outra Luana, pista. desculpa Olá. interromper. Luana, A doutora Fernanda não, voltou agora. falou que Voltou. caiu a conexão deles. Foi só a Que gente. parte que eu parei da conexão aí? Foi aí nessa que quando eu mandou a mensagem. Eu abri já. Qual, Maria? Sim, Aqui? foi. Mas pode. Ou aqui na colangite de repetição? Não, antes. Antes. Aqui no quadro clínico? Isso. Tá? Pode ser? Tá. Pode ser sim. Então, O quadro clínico da CEP, quando eu tenho, né, os pacientes com sintomas, vai ter mais pronunciado aí a fadiga, que é um sintoma bem específico, vai estar presente aí em 65% dos casos. Também posso ter um quadro de icterícia em 54% e dor no hipocôndrio direito. Outros sintomas que a colangite, que é assim, a colangite bacteriana, ela pode estar presente pode ser a primeira manifestação do quadro de CEP. E é bom que nós estejamos diante com esse quadro clínico, com essa doença na cabeça, porque é muito comum que o paciente que não tem nenhum fator de risco aparente, o cara que não é imunossuprimido, ele não tem nenhuma alteração mecânica da via biliar, obstrução, nada disso, fazer um quadro de colangite bacteriana aguda, e aí ser um indivíduo jovem que não tem nenhum fator de risco. E quando esse quadro começa a ser de repetição, eu estou autorizada a pesquisar uma colangite esclerosante primária nesse paciente. Além disso, a perda de peso, em 29% dos casos, associada à colúria e também a prurido, que pode estar presente aí é bem parecido essa característica do prurido com pacientes que têm CBP. Geralmente é um prurido noturno, acomete muito pele seca e clima quando também está muito seco. Apesar de ter todo esse quadro clínico, pode ter todo esse quadro clínico, a maioria dos pacientes vai ser diagnosticada somente com alteração de canalicular, certo? Lembrando que homens geralmente são mais sintomáticos que mulheres. Mulheres cursam uma doença mais oligossintomática, enquanto homens já vão ter mais essas manifestações. Outra dica que a gente pode ter para conseguir chegar no diagnóstico do CEP é a associação com outras doenças autoimunes. Por exemplo, tem uma associação com antígenos HLA-DR3 e DR13, que tem aí uma forte associação com uma variabilidade de doenças autoimunes, doença inflamatória intestinal, que em alguns estudos varia, mas em alguns grupos já chegou a 80% de associação, a espondilite anquilosante e a hepatite autoimune. Podem ter também. Como é que eu vou pensar no diagnóstico dessa doença? Primeiro, né, a gente tem que ter uma suspeição clínica. Quando é que eu vou suspeitar? Quando eu tenho uma colestasia interprática, quando eu tenho ali o paciente que está tendo alterações de fosfatase da galina, gama-GT, já pode ali ter um grau de prurido, uma perda de peso, ou mesmo associado a uma dor no hipocôndrio direito. Quando eu tenho um desses, ou mais
desses três. Colangite aguda de repetição em pacientes sem fatores de risco, como eu falei para vocês, doença inflamatória intestinal e principalmente a ausência do antimitocôndria vai aumentar a minha suspeição. Por quê? Porque eu estou descartando a CBP, né? Lembrar que o antimitocôndria é um autoanticorpo muito, muito específico e sensível, não tão sensível, mas específico para a CBP. Então, na ausência desse autoanticorpo e na presença desses outros achados, o meu diagnóstico vai ser mais bem embasado aí de CEP. Lembrando que a CEP ela vai ser sempre um diagnóstico de exclusão, então eu vou precisar excluir outras causas de colangite esclerosante e também obstrução mecânica da via biliar, e eu vou dizer mais ou menos que o meu padrão ouro aí para o diagnóstico de CEP vai ser a colangiorressonância, em detrimento da CPRE. No passado até fazia-se mais CPREs para fazer o diagnóstico de CEP, mas lembrando que a CPRE é um exame de alto custo, é um exame invasivo, que não está isento de complicações. E a colangiorressonância dá quase todas as informações que a CPRE pode dar. Hoje em dia, na CPRE, a gente usa mais para casos de tratamento da CEP, por alguma, enfim, fator de risco que eu vou falar um pouco mais lá na frente, do que propriamente para fazer o diagnóstico de CEP. E o que eu vou ver nesse exame, né? Eu acho que vocês conseguem acompanhar essa primeira seta, que é a seta mais vazada, uma seta mais cinza, que é justamente a área de estenose do colério, que vem associada de uma pequena dilatação irregulada de vias biliares intrahepáticas, com áreas de estenose, que é essa parte mais fina aí da seta, conferindo esse aspecto meio que intercalado entre estenose e dilatação. Esse aspecto intercalado de estenose e dilatação vai dar um nome aí ao colar de contas, que vocês vão ler escrito quando forem estudar a CEP, e isso é muito característico, né? Além disso, eu posso estar presente aí os divertículos, que é a cabeça da seta, que está apontando aí, é sugestivo de CEP, e também a obliteração dos ductos biliares periféricos, então fica com aquele aspecto em polda, árvore poldada, né? Como se fosse as vias já terminais aí das vias biliares vão sendo esclerosadas, e aí fica mais assim, poldado, que eles chamam. Isso também está descrito aí nos ensaios radiológicos da CEP na colangiorressonância. Além disso, né, eu posso ter alterações aí também na CPRE, que vão ser justamente essas irregularidades murais associadas à estenose e saculações das árvores biliar, tanto intra quanto extra. Bom, como eu falei para vocês, né, a CEP, ela é um diagnóstico de exclusão. Então, para eu conseguir chegar nesse diagnóstico, eu tenho que excluir outras causas de colangite esclerosante. Então, aí estamos na primeira causa mais comum, que vai ser causas obstrutivas, como, por exemplo, coledocuritize, colangiocarcinoma, trauma cirúrgico, estenose pós-anastomose, pancreatite crônica também. Causas imunomediadas, né, que é colangite de GG4, que é uma doença muito parecida com CEP, assim, o aspecto radiológico dela, mas geralmente é uma doença sistêmica, então o paciente vai ter o acometimento de fibrose em outros sítios, e aí eu vou pensar nesse diagnóstico e dosar, claro, o IgG, né, que vai estar mais aumentado. Além disso, a sarcoidose hepática também pode levar a um quadro de colangite esclerosante secundária e a colangite eosinofílica. Causas infecciosas vão ser a própria colangite bacteriana recorrente, o CMV, o HIV, na era que não tinha um tratamento tão efetivo, era um pouco comum da gente ver esse colangite esclerosante secundária acontecendo nessa infecção. Causas isquêmicas, né? Que a gente viu aí na época da pandemia da Covid. Então, quem fazia interconsulta nessa época, eu acho que chegou a ter contato com alguns pacientes que estavam em terapia intensiva, usando o uso de altas doses de drogas vasoativas, em ventilação mecânica, e eles começavam a evoluir com quadro colestático. Ai, eu não sei o que aconteceu aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Sim, amiga. Só saiu Assim, tudo da certo. apresentação. Agora, tudo certo. Eita, Tem que voltar para a tela anterior, Pois é, eu não sei porque tá porque voltando parece que sozinho. toda tá vez que voltando sozinho. Acho que agora foi. Apareceu a Bel. Então, assim,
Só voltando, né? Causas isquêmicas podem levar a uma colangite, esses casos de fato, que é complicações pós-transplante que a gente vê, no caso de trombose, estenose aí, pós-operatórias e também vasculite sistêmica. Algumas drogas também podem estar levando à toxicidade da via biliar, como por exemplo a ketamina, e também algumas doenças hereditárias, como por exemplo a fibrose cística e a síndrome ABC4, certo? Então, eu vou destrinchar aqui um pouquinho sobre o algoritmo da ISO, que ele fez para a gente chegar num diagnóstico de CEP, que vai basicamente resumir o que a gente viu até aqui, certo? Então, primeiro, vai chegar para você aquele paciente que tem uma elevação de fosfatase caolina, gama-GT, pode ter ou não ali uma alteração de bilirrubina. Nesse caso, você vai fazer uma anamnese completa, com exame físico, questionar sobre o início dos sintomas, se ele fez algum uso de droga, sobre uma doença autoimune, por exemplo, doença inflamatória intestinal, RAI, também fatores de colestase secundária. Por exemplo, se o paciente passou por uma internação prolongada no CTI, ele tem ali, às vezes você não vai ter diagnóstico de doença inflamatória intestinal, mas ele tem ali uma diarreia, uma jovem, tudo isso pode estar incluído na sua anamnese e vai ser mais fácil de você chegar no diagnóstico de CEP dessa forma. Então, sem ter esse diagnóstico na cabeça para interrogar essas coisas. Você fez ali uma consulta completinha. Nesse primeiro momento, nesse primeiro exame, a minha intenção é mais de excluir causas obstrutivas ou mesmo já um tumor. E aí eu vou avaliar se tem alguma dilatação da via biliar, se tem algum cálculo, ou extrahepático, fazendo compressão dessa via biliar. Em casos positivos, em caso negativo, tem um exame normal, eu vou solicitar aí autoanticorpos, posso solicitar antimitocôndria, né, o principal aqui que eu vou falar. Por quê? Porque o antimitocôndria, se ele estiver presente na presença de colestase, eu vou estar falando da irmã da CEP, que é a colangite biliar primária, tá bom? Em caso negativo, então, ele não fez nenhuma cirurgia traumática, ele não passou por uma internação prolongada, não tem uso de droga, já tem uma alteração que exclui causas obstrutivas, um antimitocôndria que não aponta para CBP, eu vou estudar essa biliar melhor. E aí, na presença de causas secundárias, eu excluo o diagnóstico de CPEP, ou eu posso ter aquelas alterações que eu falei para vocês na ressonância, que vão aí me dar o diagnóstico de CEP, certo? Então, reparem que até eu chegar no diagnóstico de CEP, eu tive que excluir várias outras causas. Se eu tiver uma colangirressonância que não demonstra ali nenhuma alteração biliar na presença de fosfatase caolina e gama-GT alteradas, eu posso partir para a biópsia hepática, com o intuito de excluir outras causas, outras doenças colestáticas, ou mesmo pesquisar CEP de pequenos ductos, tá bom? Então, quando a gente chega nessa pergunta, quando é que eu vou precisar realmente fazer uma biópsia nos casos de CEP? Primeiro, você tem uma suspeita de CEP de pequenos ductos, que eu vou falar um pouco mais para frente o que é basicamente uma colestase em pacientes que têm doença inflamatória intestinal, mas eles não têm uma alteração ali na colangirressonância. Além disso, nos casos onde eu tenho uma suspeita de sobreposição, hepatite autoimune e CEP, por exemplo, tem um diagnóstico de CEP e esse cara já começa a evoluir com uma TGO mais elevada, uma globulina acima de 4 vezes o limite superior de normalidade, podendo ali ter o FAM positivo ou não, tá bom? Nesse caso, eu peço uma biópsia para justamente conseguir chegar ao diagnóstico da hepatite autoimune associada. Além disso, outras causas também de hepatopatia crônica colestática. Por exemplo, o uso de drogas, que fez ali aquele quadro que não conseguiu regredir depois da suspensão da droga, ou mesmo aquela síndrome de Vest-inducto, que é por diversas causas. Lembrando que o achado clássico na biópsia vai ser a fibrose periductal concêntrica, que é a chamada lesão em casca de cebola, que é muito infrequente nos estágios iniciais. Os achados histológicos mais frequentes são inespecíficos, então a gente pode encontrar graus variados de hepatite periportal associada a uma fibrose ductal ou ductopenia, ou até mesmo uma cirrose de padrão biliar que o patologista não descreve muito.
Então, como vocês podem ver, a biópsia nem sempre vai dar aquele diagnóstico certo, tá bom? E essa lesão em casca de cebola, ela é basicamente esse achado aqui, e eu coloquei a cebola para a gente comparar. Até que eu acho que o patologista não viajou muito, porque dá uma lembrada realmente na cebola. Mas esse padrão é o caso mais clássico aí na biópsia, mas ele não é muito encontrado, tá bom? É muito específico, pouco sensível. Então, a gente se pergunta, estou diante de uma doença autoimune que não tem realmente autoanticorpo. Então, não existe nenhum autoanticorpo específico para a SEP, mas alguns deles podem ser encontrados, tá bom? O FAN, ele pode estar presente numa super variabilidade, ele coloca 8% a 77%. O antimusculizo pode estar presente em até 83%, e o ANCA, 29% a 96%. Então, assim, principalmente quando a gente tiver o FAN e o músculo liso, eu vou, na presença de alteração de transaminase, eu posso até pensar realmente em fazer uma biópsia, porque aí vai ser muito sugerido que tem aí uma autoimune em associação com essa SEP. Além disso, eu vou dar um destaque, né, para o ANCA, porque a presença do ANCA, ela me dá uma pior gravidade e um aumento de risco de neoplasia, tanto neoplasia de colo como de via biliar. Bom, falar um pouco sobre a SEP de pequenos ductos. A SEP de pequenos ductos é uma etiologia que muitos autores dizem que só existe na presença de uma doença inflamatória intestinal, tá bom? Então, é muito difícil você fazer uma SEP de pequenos ductos em quem não tem. Ou quem tem essa SEP de pequenos ductos vai desenvolver, tá bom? Então, quando é que eu vou suspeitar? Quando eu tenho os marcadores de colestase elevados, gama GT e fosfatase alcalina, na ausência de alterações em exame de colangio-ressonância e com uma biópsia compatível com SEP, sobretudo em paciente que tenha doença inflamatória intestinal. Claro, que nesse caso eu vou ter excluído todas aquelas outras etiologias, tá bom? A SEP de pequenos ductos é considerada uma doença mais benigna do que a SEP de grandes ductos. Geralmente, só 23% progride para uma doença de ductos grandes em mais ou menos uns 7 anos. E o colangiocarcinoma, ele é muito raro. Bom, acho que todo mundo aqui já ouviu que a SEP tem muita relação com a doença inflamatória intestinal, e isso foi relatado em diversos estudos. A retocolite ulcerativa, principalmente, tem uma relação entre 87% a 98%, e uma menor proporção na doença de Crohn, que varia de 1% a 13%. Geralmente, a doença, a SEP, ela se manifesta numa retocolite mais grave, certo? Geralmente com uma pancolite e o maior risco de ser a coloretal. Além disso, quando eu faço ali o diagnóstico de SEP, eu já estou autorizada em pedir uma coluna para o paciente, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma para doença inflamatória intestinal, mas eu já peço ali ao diagnóstico. E depois de 5 anos, eu repito esse exame, a colonoscopia, para fazer um rastreio da doença inflamatória intestinal, lembrando de sempre, não, o cara não faz biópsia de todos os segmentos. Bom, a doença óssea também está presente na SEP, como eu falei para vocês, né? Lá na CBP a gente falou um pouco sobre doença óssea, na SEP a gente fala de novo. O mecanismo ainda não é muito bem definido, interroga-se se há uma baixa absorção de cálcio e aumento na reabsorção óssea, mas ela tem uma prevalência em 40% de osteopenia e 15% de osteoporose. O risco é maior de fratura de fêmur, né? Esse aí é o que a gente não quer que aconteça, porque realmente baixa muito a qualidade de vida do doente, e sempre vai fazer a avaliação do risco do score FRAX, com uma densitometria óssea, o diagnóstico, e depois a cada 2 a 4 anos. Sempre estimular a atividade física nesse paciente e evitar o tabagismo, tá bom? Se osteopenia, eu estou autorizada a fazer uma suplementação de cálcio e vitamina D. Se osteoporose, eu vou incluir bifosfonatos. Só lembrando aqui, gente, quem é muito comum nas doenças inflamatórias intestinais, a gente fazer uso do corticoide. Então, é mais um agravante para o paciente que pode já ter uma SEP, ter aí uma osteoporose. Só passar um caso para vocês que eu vi essa semana. O paciente que tinha retocolite ulcerativa, ele transplantou por SEP, e aí ele já tinha, assim, uns 10 anos de doença, e ele abriu um quadro de uma dor importante, assim, em região lombar. Muito importante, assim, dor de característica bem mecânica mesmo. E aí ele até não estava conseguindo andar por conta da dor, que estava muito limitante. E aí a gente internou ele só para agilizar um pouco mais a ressonância. E aí ele estava com uma fratura em L3 e uma fratura de fêmur também. Isso o cara não teve nenhum trauma. Nem caiu, nem
descartou totalmente isso. Ele só era um paciente que tinha CEP, tinha feito uso de corticoide importante no passado, e aí tem uma baixa qualidade de vida desse doente, né? O cara já tem 2 fraturas em rolo longo. Então, sempre a gente ficar de olho, assim, ficar realmente fazer o rastreio certinho com a densitometria óssea e também aí colocar esse paciente no score FRAX. Com relação à neoplasia, né? Eu preciso rastrear alguma neoplasia na CEP? Então, aqui a gente vai falar principalmente do colangiocarcinoma. O colangiocarcinoma é a neoplasia mais comum da CEP. Ela está presente em 10 a 15% dos pacientes. Quem tem CEP tem risco 40 vezes maior do que a população em geral de desenvolver o colangiocarcinoma. Alguns atores até falam que a CEP é uma manifestação pré-maligna, de tão, assim, clássico que é o surgimento de um colangiocarcinoma. Quando a gente vê as causas de óbito por CEP, é mais frequente o paciente morrer por uma neoplasia do que propriamente por uma complicação da cirrose. E lembrar que o tratamento do colangiocarcinoma, ele é mais efetivo se eu consigo diagnosticar ele nos estágios iniciais, quando eu ainda posso fazer uma ressecção cirúrgica, tá? Então, cada rastreio anual desse câncer. Se eu tivesse cirrose, vai ser semestral, tá? Então, acaba batendo mesmo com o nosso diagnóstico de CHC. O CA199 ele não deve ser usado de forma isolada para fazer o rastreio, ele tem uma baixa acurácia. Ele pode ser associado a uma ressonância ou mesmo a um ultrassom, mas nunca isoladamente. A sensibilidade da ressonância é 89%, que eu estou falando da colangio-ressonância, e uma de ultrassom é uma boa sensibilidade, 57% aí. Qual é o impacto que eu tenho na vida desse paciente quando eu faço esse rastreio? Eu reduzo 2 vezes o risco de morte por colangiocarcinoma e aumenta a possibilidade de ressecção desse tumor nos estágios iniciais. Bom, história natural, infelizmente é uma história natural triste, porque primeiro o paciente pode abrir aí um quadro de falência hepática em média com 10 anos de doença, tá bom? Como eu falei para vocês, o colangiocarcinoma é muito comum, inclusive uma causa de óbito está entre as mais comuns. Geralmente, ele ocorre em 10 a 15% dos casos, pode acontecer até no primeiro ano da doença descompensada por CEP. Então, muitas vezes a gente diagnostica CEP e o cara já tem colangiocarcinoma. Surtos intermitentes de colangite bacteriana. Então, imagine um cara jovem que está internando direto por conta de uma infecção na via biliar e pode levar ele a um quadro mais acelerado de a cirrose mesmo, por conta dessas infecções frequentes. Além disso, o óbito, a vida é livre de transplante, o óbito, né, ou sobrevida desse paciente está em torno de 10 a 22% com a doença, e a mortalidade chega a ser a 4 vezes maior do que a população em geral. Então, não é uma doença que a gente consegue modificar tão bem aí essa história natural. Mas a gente tem aí fatores de bom prognóstico. Quando é que eu vou pensar que esse paciente pode ser menos grave, ele pode evoluir de uma coisa mais benigna, digamos assim. Quando eu consigo fazer um diagnóstico em pacientes mais jovens, porque aí eu vou conseguir fazer um rastreio, vou conseguir tratar aquela doença inflamatória intestinal. Geralmente, pacientes do sexo feminino têm uma doença menos grave. Geralmente, pacientes que têm doença de Crohn, quando eu comparo com a retocolite, é menos grave, tá bom? Não que a doença de Crohn vai conferir aí um bom prognóstico, mas quando eu comparo ela com a retocolite, ela é bem mais benigna, ela é bem mais benigna. A CEP de pequenos ductos, como eu falei para vocês, ela tem características mais benignas também. Normalidade de fosfatase alcalina, ou se eu consigo manter ela menos que 1,5, limite superior da normalidade. Eu tenho poucas alterações na imagem, por exemplo, eu não tenho aquelas estenoses dominantes, que são estenoses bem importantes ali. E quando eu não tenho um grau muito avançado também ali de fibrose, eu posso fazer uma elastografia. Fatores de mau prognóstico, geralmente pacientes que têm o diagnóstico uma idade um pouco mais avançada, ali, pacientes idosos, pacientes do sexo masculino, quando eu tenho associação com a retocolite, tá? O envolvimento extenso de via biliar, geralmente eu tenho aquelas estenoses dominantes, a icterícia, e também quando eu já tenho o diagnóstico
Luana? Tá mudo aqui. A voz Aqui dela tá. sumiu só para mim ou foi para todo mundo? Não, para todo mundo. Para todo mundo. Luana, tá ouvindo? Para mim foi eu também. Estão me ouvindo agora? Então, né? Então, tá bom. Esse slide aqui eu fiz mais para a gente entender como é que vai ser o segmento da CEP quando eu faço, quando eu já tenho um diagnóstico na mão. Então, primeiro, geralmente você vai fazer consultas mais regulares a cada 6 meses, pode individualizar ali o paciente mais grave também, e vou monitorizar a bioquímica hepática nesses casos. Então, pedir TGO, TGP, fosfatazocalina, bilirrubina, marcadores ali de função hepática. Posso fazer já a elastografia, o diagnóstico, para eu ter um baseline, para eu saber se ele já tem uma fibrose avançada. Claro, se ele não apresentar, já sintomas de cirrose ali durante a primeira consulta, né? Então, eu posso repetir essa elastografia hepática a cada 2, 3 anos, tá bom? Também vou fazer aí o rastreio do colangiocarcinoma ou com uma ultrassom ou com uma colangio-ressonância, de acordo com o serviço, da disponibilidade do serviço que eu tiver, tá bom? Lembrando que, se esse paciente for cirrótico, eu vou fazer o rastreio a cada 6 meses, né? Que coincide muito bem com o CHC, tá? Com o rastreio também do CHC. E também vou fazer a densitometria óssea. Posso fazer o diagnóstico para ter um baseline e depois vou ficar repetindo a cada 2, 4 anos para rastreio da doença óssea. Lembrando que a colonoscopia ela deve ser feita ao diagnóstico e a cada 5 anos para rastreio da doença inflamatória intestinal. Lembrar de sempre pedir colonoscopia com biópsia de todos os segmentos. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o tratamento, tá? Não tem, infelizmente, não tem um tratamento que mude a sobrevida, não mude a sobrevida da CEP. As recomendações ainda são muito fracas sobre o SACOL, tá bom? Então, assim, a maioria dos pacientes, de acordo com os fatores de risco que eles carregarem, vão aí acabar tendo uma cirrose, um tumor, com 7 a 22 anos aí. Bom, o tratamento com o Sacol, né? Lembrando que o Sacol ele é um ácido biliar hidrofílico que tem efeito anticolestático e anti-inflamatório. Ele pode melhorar a bioquímica hepática e o prurido, mas ele não muda a sobrevida. Bom, então, um paciente vai perguntar para você se a doença pode continuar progredindo. Felizmente, você vai ter que falar que pode, porque ele pode ali controlar ali a bioquímica hepática e isso pode ser um fator de melhor prognóstico para ele no futuro. Vou impedir que aquela cirrose aconteça brevemente. Isso é o que tem de racional, mas não tem muito estudo comprovando isso, tá bom? O manejo do prurido. Geralmente eu vou deixar hidratantes, emolientes para os pacientes, evitar banhos quentes, uso de gel de mentol, cortar unhas regularmente. Quando eu tenho esse prurido grave ou moderado, eu posso usar o bezafibrato, né? Que eu comentei bastante na aula passada, ele também tem esse efeito, melhora um pouco mais o prurido, é uma droga mais segura, né? Com poucos efeitos colaterais graves, infelizmente não é uma droga muito acessível. Alternativa, eu tenho a rifampicina e limitado o uso de efeitos colaterais mais graves, com mais de 12 meses, pode acontecer em uma hepatite medicamentosa. Nas evidências que tem a colestiramina e a sertralina, elas não ajudam muito no prurido da CEP, tá? Diferente do prurido da CBP, que essas drogas são muito bem-vindas. Na CEP, a gente pode até fazer uma tentativa, mas, assim, as literaturas já dizem que não tem uma boa ação. É isso, gente. Muito obrigada. Muito bom. Luana, você está ouvindo? Sim. Muito bom também, Mônica. Muito bom, Luana. Obrigada. Super didática a aula. Tá ótimo. Me Luana, convidem sempre. e sobre indicação de Não sei transplante? se ficou alguma dúvida aqui. Opa, em termos de transplante, A indicação do transplante na CEP. geralmente a indicação de transplante na CEP, bom, primeiro, pode ser por conta do paciente já realmente ter chegado a uma função bem aí grave
hepática, então pode ser pelo próprio MELD. O que a gente vê na maioria dos casos, a paciente transplantando, pelo menos aqui, né, minha experiência em Ribeirão, a gente viu os pacientes com CEP transplantando, principalmente em situação especial, por conta de colangite de repetição bacteriana, ou mesmo prurido intratável, tá bom? Alguns pacientes, como a CEP, ela predispõe a maior risco de tumor, não só tumor de via biliar, não é tão infrequente a gente já ter o diagnóstico de CHC e solicitar uma situação especial, né? Então, isso também pode acontecer, tá bom? É mais essas indicações, assim, que pelo menos eu já vi. E o manejo pós não é tão diferente, assim, do que seria um caso CBP, por exemplo, não tem nenhuma descrição que você possa deixar o sacol para esse paciente no pós, tem isso relato na CBP, né, de que talvez tenha ali o sacol seja uma droga que possa ser mantida no pós-transplante. Na CEP não tem isso, né, até porque o sacol na CEP não muda sobrevida. E o manejo também da doença inflamatória intestinal, que chega a ser bem desafiador, né? Uhum. A gente está até com um caso internado do paciente com CEP. Os pacientes, geralmente, com doença inflamatória intestinal que transplantam, ou eles são muito tranquilos, ou eles são muito graves, assim. Tipo, o paciente que a gente está agora, ele teve essa descompensação, né, que acabou fazendo uma fratura, enfim, bem limitante aí. Ele já teve uma rejeição passado, já que conseguiu ser tratado. Da parte da doença inflamatória intestinal, parece ser uma doença mais grave, sabe? Mais difícil controle. Ele está agora fazendo uma tentativa com ustekinumab, depois de ter falhado a vedo, depois de ter falhado a dois anti-TNF, e ainda não conseguimos controlar ele totalmente. Mas, Os assim, casos são bem desafiadores, mas são bem bucha, porque é muito difícil esse manejo todo, né? O doente, muito difícil. ele Quando o paciente melhora de um lado, descompensa do outro. é um paciente que tem a microbiota toda alterada, então, assim, não é incomum você fazer diagnóstico de clostrídio nesse paciente, enfim, de doenças colônicas mais invasivas, infecciosas. É bem desafiador mesmo. Beleza. Alguém tem alguma dúvida aí? Luana, uma dúvida, estão conseguindo me ouvir? Sim, Então, doutor. Mais ou menos. mais ou menos, tá um pouco baixo. Porque eu estou aqui no carro. A minha dúvida é assim, eu sempre tenho dúvida nisso, é como fazer essa indicação do fluorido tratável, porque eu acho que é a indicação mais subjetiva, né? Então, assim, o que você viu de casos aí de fluorido intratável, se realmente você vai usar todas as drogas, porque, por exemplo, para usar o paciente com questão é caro pra caramba, nem todas as drogas são muito acessíveis, quanto tempo espera para considerar o paciente com fluorido intratável, e já vi histórias anedóticas, assim, por exemplo, quando eu estava no Brigadeiro, o paciente estava fazendo tratamento psiquiátrico por conta de um fluorido que se achava que era psiquiátrico, e na realidade era uma doença coletável, né? Então, assim, a coitada da paciente sofrendo, literalmente, tratada como paciente PQ, e na realidade ela tinha uma doença coletável. Uhum. Então, só para entender, a pergunta é quando é que eu vou fazer um laudo pedindo situação especial por período intratável, mesmo que eu não tenha chegado a conseguir todos os acessos à droga do paciente? É isso, né? Assim, Você... se tivesse experiência na prática e dizer que pacientes com, assim, como foi feita essa indicação por fluorido intratável. Porque, assim, tem serviços, tem questionários próprios, tem serviços que esperam mais, tem serviços que é um pouco mais liberal nessa indicação. Porque, assim, mesmo dentro dos critérios do Ministério da Saúde, a gente sabe que a gente pode ser, assim, mais, como eu posso dizer, mais solto nessa indicação ou demorar mais tempo para indicar, né? E, assim, na prática, todos os poucos que eu vi eram pacientes que realmente estavam sofrendo há bastante tempo. Deu bastante tempo, estava, não, ainda não posso, para ser tratado, ainda tem que fazer, ainda tem aquilo. O paciente estava anos fazendo as mesmas medicações e sofrendo a mesma coisa, até chegar nessa indicação do
Entendi. Quando eu vi um caso assim, bem extremo de tratamento de solicitação especial, que foi aprovado, inclusive, que foi uma tentativa de suicídio do paciente por conta do período intratável. Então, assim, a gente fala período intratável, mas a gente, assim, às vezes não tem noção do período intratável na vida do paciente. Assim, o paciente não consegue se concentrar em nada, tem um super impacto na vida dele, o cara já está deprimido, ele está tendo infecções de pele de repetição, porque ele não consegue parar de coçar a pele, então ele fica internando, às vezes, por conta de uma erisipela, ou já é um cara que, enfim, né, cirrótico, ele já até tem muito, muito imunocomprometido, então ele ainda tem mais esse prurido. Acontece muitas vezes da gente conseguir fazer um laudo mais voltado para impacto na qualidade de vida, sabe? Mais ou menos parecido como é para encefalopatia, assim, que muitas vezes quando a gente quer conseguir os pontos para a situação especial, a gente tem que documentar bem esse impacto na qualidade de vida do paciente. Então, quando eu vi fazerem pedido especial para prurido intratável, foi nessas situações. O cara não, ou ele já tinha realmente feito pelo menos uso de 2 drogas e não tinha conseguido compensar o prurido, e ele estava, por exemplo, tendo um desses 2 impactos, muitas vezes o efeito psicológico do prurido e também essas infecções de pele que o paciente fica tendo de forma recorrente. Aqui em Fortaleza é mais ou menos assim também, assim, vendo pelo lado mais objetivo, no protocolo, para a gente pedir a situação especial, tem que ter o uso, né, de todas as medicações, só que, justamente pela condição social da maioria dos pacientes, a gente não consegue, né, pacientes que realmente fazem uso de colestiramina, rifaximina, então a maioria dos casos não se enquadra nesse uso de todas as medicações. Aí, nesses quadros, eles têm que passar por uma avaliação psicológica, tem que ter um laudo psicológico, ali informando, como você disse, o impacto na vida diária do paciente, na vida profissional, e tem que ter o laudo também da dermatologia, confirmando que ele já tem lesões ali graves cutâneas decorrentes do prurido da doença, né, de base. Mas o primeiro passo sempre passa por essa necessidade do uso de todas as medicações. E aí vai de caso a caso para ver o quanto a Câmara Técnica vai flexibilizar, e por isso esses laudos acabam entrando para tentar reforçar, entendeu? Aí, assim, é aqui. Sim. A mesma coisa uma situação semelhante que eu falei, pelo nosso perfil de paciente, sim, a gente nunca vai conseguir dar todas as drogas para todo mundo, né? Mas assim, realmente me mostrou um pouco mais de como é a realidade de vocês. Não sei se está dando para ouvir aqui. Desculpa, Fê, não Deu para entendi. ouvir, Luana? Tira do Viva Voz do carro. Deu para Tá ouvir muito mais ou ruim menos. para ouvir. O que foi? Tá. Perdida aqui, gente. Eu tô no carro, não tô conseguindo estacionar, e tem um monte de gente tentando estacionar essa porcaria Agora sim. Melhorou bem a voz agora. Tá dando para ouvir agora. Alô, melhorou? Tá, não, assim, eu tô simplesmente Melhorou. rodando no estacionamento do nosso prédio, esperando o Rafael descer para eu conseguir botar a vaga do carro, é isso. Enfim, Luana, obrigada por partilhar essa experiência de vocês, porque eu acho que a indicação mais subjetiva que a gente tem acaba sendo a mais rara. E como a Bel falou aí em Fortaleza, é a mesma coisa que a gente tem aqui. A gente não tem a gente não tem um perfil de paciente que consegue custear uma boa parte dessas medicações, né? E aí você acaba ficando meio preso, dizer assim, o paciente não usou todos os recursos. Mas se for esperar ele usar todos os recursos, ele não vai conseguir usar. E ele continua lá com um prurido, né? Isso, assim, Eu acho que Aqui eu acho que os pacientes de CEP, no fim das contas, acabam transplantando mais pelo mel de puro mesmo, ou por HCC, né? Situação especial por HCC. Mas aí já é cirrótico, né? aí já é cirrótico, que Já tem tem uma galera que não é. sintomática, né? Até tem uma que eu atendi um tempo desses que ela finalmente compensou, assim, tá, sei lá, mel de 8, só que aí saiu a aprovação dela para situação especial, por conta de repetição. Entendi. Que aí, Aqui tem um que a gente coitada está sofreu mais que tentando. Jesus já ficou gravíssimo várias vezes. A gente Aí está vira e mexe, tentando morre, né? ele. Tem um que nunca teve nenhuma descompensação da cirrose,
ele tá tentando, ele conseguiu fazer compra da colestiramina, mas ele é um paciente que ele já tem 40 e poucos anos, jovem, mas teve que sair do emprego porque não dava conta pelo prurido, e ele também estava fazendo um curso superior que ele teve que trancar por conta do prurido. Aí a doutor Luiz está tentando ali na Câmara Técnica pegar esses laudos para ver se consegue. Só que no caso dele, eu acho que ele vai acabar transplantando pelo MELD, porque o gatilho da doença dele foi após uma infecção do Covid, e aí até ficou interrogado se era sepsia ou se era colangiopatia Tava, isquêmica, e reportando aí como cardiopatia isquêmica. e no Sim. depois desse Covid, ele também acabou evoluindo com necessidade de hemodiálise, um paciente previamente rígido. E aí, pela hemodiálise, acaba ficando com o MELD um pouco mais alto. Então, Sim, a gente aí está acaba indo tentando pro ali as transplante duas. duplo. A gente está tentando ali as duas vias. É aquele Mas é Maurício, luta, né? ó. Tá todo mutilado É. já, coitado. Tadinho, bichinho. De tanto se Oh, meu forçar. Deus. É. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, então, gente? Os meninos, Raiz, alguns residentes, vocês estão aí? Que eu estou. Sim, vai ser A Bel e o pergunta. Thiago também. A Isa tá também, vou bater uma foto dela aqui assistindo a aula na rede. Ah. Bom, então eu acho que é isso, né? Luana, obrigada mais uma vez Obrigado, pela Luana. aula. Obrigado, Tá? Luana. Amiga. Obrigada, E é bom Luana. que agora a gente tem mais e mais assim experiências de centros diferentes para a gente partilhar, né? Porque aí tem de Ribeirão, tem do Einstein, tem de Fortaleza, tem da nossa, que embora a gente tenha ido para o Einstein, já ficou 6 anos lá no Lefort, então é bom porque assim tem visão de vários serviços diferentes. Então é Listem o isso, mel. gente. Oi? Listem o mel, que tem CEP. Exato, Coitado. exato. A cada 4 meses Bom. ele estava atendendo a enfermaria com colangite. É verdade. Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Então, Tchau, até amanhã. Tá, gente. Tchau, Boa noite. tchau. Obrigado. Tchau, Tchau. Lana. Boa Boa noite. noite. Obrigada, boa noite, gente.